Olá, deixa eu só. Olá, gente, vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí. Eu queria aprender a colocar o nome da live e deixar fixo assim embaixo. Vocês sabem como faz? Não sei. Vou tentar aqui de novo, só um minutinho para a gente começar. Deixa eu ver. Acho que. Ixi. Peraí, gente. Tecnologias, deixa eu tentar de novo, para ficar bacana, que hoje merece. Hoje, todos os dias merece, né? Mas hoje a nossa convidada é muito especial. Aposentadoria, ok. E... não importa. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Adriana, que bom estar aqui com vocês, né? Para essa live ao vivo aqui conversando com uma pessoa super, mega, hiper especial, professora Dulce. Deixa eu ver se ela já está por aqui para eu mandar o convite para ela. Ainda não, né? Deixa eu mandar, deixa eu ver, professora Dulce. Bom, gente, sim, deixa eu mandar um convite aqui para o professor entrar. Bom, tá aguardando aqui a internet, vamos ver. Oi, professora, tudo bem? Tudo deu certo. Deu certíssimo, que ótimo. Eu estava tentando fixar um comentário aqui no nome da live, no comentário, mas eu confesso que a gente ainda está aprendendo também com essas tecnologias novas, né? Oi, Roberta. Tem um monte de gente já entrando. Olha, tem um monte de gente aí acompanhando. É, Bom, gente, hoje a professora do super mega hiper especial, né? Obrigada, professora, de você ter aceitado, né, esse convite para estar aqui com a gente. É uma honra poder bater esse papo, né? Você, assim, para a gente é um ícone, assim. Tanto, né, porque não dá para passar pela OP sem ler os livros, os artigos, né, da professora Dulce, e também por conta da sua generosidade, né? Eu lembro que no início, quando a primeira aula do curso que a gente fez no Rio, a gente estava com um caso aqui em Juiz de Fora, né? Até a Marcela, verdade. um caso É, isso, né? E aí ela mandou uma mensagem assim meio pretensiosa, assim, não sei se a professora vai responder, e você assim, imediatamente pegou o telefone, ligou, ficou uns 40 minutos ajudando com aquele caso, e aí a gente pensou assim, nossa, assim, né, além de todo o conhecimento, uma generosidade imensa, assim, em realmente distribuir isso. Então, com certeza a gente quer ser assim quando crescer, né, professora? vocês já cresceram bastante também, estão fazendo um trabalho muito lindo. Por isso que eu aceitei, né? Porque eu estou vendo o trabalho de vocês, acredito nele. E são, assim, é uma continuidade, né? Então, eu estou me aposentando, saindo devagarinho, mas sei que vocês vão continuar com força total esse trabalho que é apaixonante, né? Que eu sempre Aham. fiz e sempre gostei muito de orientação profissional. E que a gente simplesmente assim, a gente realmente vê. Aí tem muita gente concordando aqui com a sua generosidade, professora ó, Pois é. Roberta, né? E com, assim, acho que quem passa pela OP, né, não, a gente mexe muito com a prevenção de saúde, a promoção de saúde. Então, assim, eu acho que é uma área que a gente vê um propósito, a vida das pessoas mudarem, né? Então,
É realmente assim, muito apaixonante trabalhar com isso e cada vez se especializar mais, né? E aí, para a gente começar, então, professora, né, com esse tema aí da aposentadoria, e a gente falando de escolhas, né, escolhas das nossas profissões, da nossa carreira. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como é que foi escolher ou ser escolhida, né, pela psicologia, pela OP, como é que foi, assim, né, a sua história, né, com isso? Eu estava pensando aqui, porque a gente tinha combinado, né, sobre o que falar, né? Eu digo, mas quando é que Aham. começou essa história, né? E estava querendo me descobrir, assim, que eu já contei tantas vezes essa história, mas querendo ver lá no comecinho mesmo, como é que foi, né? Então, eu na época do ginásio, no nosso tempo era ginásio, depois o científico, né? Eu gostava muito de física, de matemática, Aham. eu tinha muita facilidade. E aí eu pensei, né, de seguir essa área. Mas depois eu conheci um pouco da psicologia e também achava, puxa, deve ser legal tu poder ajudar as pessoas, conhecer as pessoas e conversar, que eu gostava também muito de participar da vida das pessoas, perguntar como é que elas iam, né? Oi, Eliseu, tudo Aham. bem? O Eliseu é parceiro de várias publicações aí do Profissio Game, do Pop. Prazer em ter você por aí, meu. Eliseu. Aí eu fui e resolvi, então, em dúvida nessa de psicologia e de física, matemática, ciências, eu escolhi pela psicologia, porque eu achei que a psicologia sempre tem um a mais, né? Apesar que a física também Aham. é fascinante, né? Mas a psicologia sempre tem um relacionamento, sempre descobre alguma coisa a mais daquela pessoa, né? Aí eu fui fazer psicologia, né? E durante a graduação, nós tivemos que fazer um trabalho sobre orientação vocacional na época. E era uma aplicação de testes, bateria CEPA, bateria DAT, que realmente não está sendo mais utilizada no momento, mas na época, lá nos idos de 1980, um pouquinho antes, eram esses os testes que se usavam em orientação profissional. Aí Uhum. eu fiquei muito indignada. Eu disse, mas como é que o resultado de um teste vai dizer que profissão que a pessoa tem que seguir? Não, não é só isso. É porque eu gostava de matemática, eu gostava de física e não fui ser engenheira. Era tão simples assim, né? E só porque gosta de biologia tem que ser médico? Não, tu tem que gostar de outras coisas para ser médico. Biologia é uma das coisas. E aí, no fim, acabei nessa disciplina, uma aluna. Aí o professor mandou fazer trabalho em grupos, né? E teve uma aluna que veio com o Bohoslavski. Nos apresentou o Bohoslavski, o livro do Bohoslavski e a técnica RO. Quando eu vi aquilo, eu digo, opa, pode ser diferente, não precisa ser só fazer os testes, aplicar o perfil, tal. Tudo bem. Quando eu me formei, justo o que aconteceu, o meu emprego, que me convidaram para trabalhar no Centro de Orientação e Seleção Psicotécnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tinha me formado. Qual era o trabalho que se realizava lá? Orientação profissional. Cheguei lá, a minha colega, a outra psicóloga, fazia uma bateria de testes e eu não me conformava, eu dizia, não pode ser. Eu não consigo fazer esses testes. Aí eu perguntava para ela, mas como é que tu sabe tal resultado do teste, como é que é tal profissão? Ah, isso a experiência nos diz. Eu digo, ai meu Deus, eu não tenho experiência, então como é que eu vou saber se a pessoa teve tal resultado, qual é o teste, qual é a profissão melhor para ela? E aí eu comecei a fazer grupos, assim, eles chegavam, ao invés de eu aplicar os testes, eu botava numa rodinha e conversava. E aí ia conversando, perguntando as expectativas dos pais, o que eles gostavam de fazer, qual eram as disciplinas, matérias que eles gostavam mais no colégio. E por aí eu comecei, então, a abordagem grupal da orientação profissional. Não tinha quase nada no Brasil. Não tinha quase nada. Oi, Rosane! Não tinha quase nada no Brasil de orientação profissional. E aí, então, eu fui meio que inventando, consegui alguns livros na Argentina, que era do Bohoslavski, mais alguns, e por aí foi. Então, a minha carreira começou desde o início, né? E aí, em algum momento, eu
resolvi sair da orientação profissional. Eu digo, ai, chega, agora eu vou fazer a psicologia da arte, porque eu estava pintando muito e eu estava vendo o quanto que a arte era importante para as pessoas, não como uma arte terapia, mas como uma função terapêutica da arte. Porque as pessoas iam para o SIC, onde eu trabalhei, quando eu pintava também, Centro Integrado de Cultura, pintavam e melhoravam. Melhoravam de alguma depressão, melhoravam da cabeça, ficavam mais organizadas, se sentiam mais felizes. Eu digo, o que que a arte está fazendo com essas pessoas que elas estão melhorando? E aí eu fui para a França para fazer meu doutorado em psicologia da arte. Só que eu cheguei lá e não era bem como eu imaginava. O doutorado era de psicologia da música. E eu digo, não, aí música já não é bem o que eu queria. E aí então eu fui buscar alguma coisa do projeto dos pais, dos projetos dos filhos na questão da orientação profissional. E aí, quando voltei da França, já tinham fundado a BOP em 1993, não, 91. Aí, em 93 teve mesmo o primeiro colóquio da BOP, e depois, em 95, que eu estava no Brasil já, participei do segundo congresso da BOP, e por aí foi, né? E aí fiquei, aí cheguei na universidade, também a disciplina que era para mim ser professora, em 1983, na Universidade Federal de Santa Catarina, era justamente a orientação profissional. Então, por isso que eu digo, assim, no início foi a orientação profissional que me escolheu, porque onde eu ia era orientação profissional. O meu estágio de escolar foi orientação profissional, mas assim, parecia sempre que eu estava sendo escolhida, né? Que era a oportunidade que tinha. Então eu ia, até que quando eu cheguei no meu mestrado, que eu fiz a minha dissertação de mestrado, A Escolha Profissional do Jovem ao Adulto, que virou um livro depois, eu fui ler Sartre e ali ele dizia que a gente está sempre escolhendo. Mesmo a não escolha é a escolha, a aceitação dessa não escolha. Então, aí eu passei a me autorizar a dizer que eu estava escolhendo a orientação profissional. Eu escolhi a orientação profissional. E aí eu fiquei mais de 30 anos na Universidade Federal de Santa Catarina. Para nossas alegrias, né? Para todo mundo que está aí, ó, mandando mensagem para a professora Dulce, que bom que lá atrás, né, as oportunidades surgiram, o AOP começou a escolher você, né, professora, e depois você aprimorou, assim, né? Se apropriou, na verdade, dessas escolhas, assim, né? E a aposentadoria, professora, como é que você percebeu assim, né, a necessidade de começar a falar de orientação profissional também para aqueles que, a princípio, assim, estariam deixando o mercado de trabalho, né? Estariam se aposentando, indo para o ócio, né? Ou indo descansar, né? Como é que você percebeu essa necessidade de falar também para quem, né, estava se aposentando? Mas a minha história na orientação começou assim, né? E depois na universidade eu comecei trabalhando com a orientação profissionais dos jovens universitários que iam entrar para a universidade. E aí trabalhei um período ali e começamos a ver que tinha jovens de dentro da universidade que queriam trocar de curso, que não estavam satisfeitos. E aí a gente chamou de reorientação profissional. E aí vimos também que tinha jovens na universidade que não sabiam para onde ir depois de se formar. E agora eu me formo, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer um estágio no exterior, ou eu vou começar a trabalhar onde? Aí a gente começou os trabalhos de planejamento de carreira. E aí a minha carreira foi indo, né, seguindo, parece que a idade das pessoas também, né? E lá pelas tantas, lá em 2006, chegou uma aluna minha aposentada do Banco do Brasil, que estava se formando em psicologia, com uma outra colega, e disse assim, Dulce, por que a gente não faz esses grupos de orientação e de reorientação também para os aposentados? Eu digo, sim, menina, mas eu já faço esse monte de grupo, tu quer mais trabalho para mim? Aí ela disse, professora, porque eu estou aposentada do Banco do Brasil e todas as que se aposentaram comigo, tá todo mundo perdido sem saber o que fazer da vida. E eu acho que esse seu trabalho ia ajudar essas pessoas. Eu digo, então tá, então vamos fazer esse trabalho sim. E a partir daí eu comecei a fazer o trabalho de orientação para a aposentadoria. E acabei me apaixonando mais ainda, porque eu também estava
preparação. Ainda faltavam uns 8, 10 anos, mas passaram muito rápido, né, esses anos. E aí eu comecei a trabalhar e me identificava com as pessoas, me identificava com a problemática delas, porque eu também ia parar um dia. E como é que ia ser a minha parada? Será que eu ia parar porque eu estava gostando de trabalhar e queria sair num período bom? Ou a gente vê também muitas pessoas que estão meio que brigadas, assim, a própria aposentadoria leva a uma insatisfação no trabalho, aí começa a brigar com um, brigar com outro, trocar de setor, a se sentir insatisfeito. Eu acho tão ruim quando isso acontece, de repente a pessoa sair, mas não sair numa boa, sair assim reclamando, brigando, se incomodando com a instituição, com os colegas, então isso é muito ruim. Então tudo isso eu pensava, como é que é se aposentar, né? Como é que é sair de um lugar e ir para o outro, né? Que é do não trabalho, né? Uma coisa importante, assim, a gente só se aposenta de um emprego. Só quem tem emprego que se aposenta, com carteira assinada. Porque quem tem trabalhos, quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, é muito mais difícil se aposentar. Então, o processo de aposentadoria, essas pessoas não têm. Então, isso já foi uma descoberta para mim, de qual aposentadoria que a gente está falando. Porque a aposentadoria financeira é aquela que tu chega num determinado momento da tua vida, que tu contribuiu ou para o INSS ou para uma previdência, né? Chegou o tempo, tu cumpriu os requisitos e aí tá na hora de tu poder receber sem trabalhar. Coisa boa, né? Melhor coisa da vida. Nananina, não. Não é a melhor coisa da vida não fazer nada. Muitas pessoas ficam muito mal, se sentem muito estressada, até porque tem um preconceito contra, né? Porque não é nem a favor, é contra os aposentados, no sentido de dizer aposentado é velho, aposentado não serve para mais nada, é inativo, não sabe fazer as coisas. Então a pessoa começa a se sentir mal, deprime, adoece. Então é uma coisa que tem muito para ser trabalhado com as pessoas para se aposentarem bem, se aposentarem felizes, se aposentarem e saberem que a vida tem um tanto pela frente. Tem muito tempo pela frente. E a aposentadoria, né, professor, quando você sai desse local, desse lugar de trabalho, você tem toda uma rotina, né? Que você tem uma hora de acordar, de se arrumar para sair, né? Então você tem o ir, você tem aonde almoçar, e de repente você não fica em casa, e aí de repente você vai para casa, e aí a família está ali, os filhos estão ali, a esposa, o marido. Essa logística também é diferente, né? Às vezes um marido, por exemplo, que fica o dia todo fora de casa, de repente está o dia todo em casa. E aí, às vezes, até as relações interpessoais ali com os familiares vão se complicando também, né? Tem muitas pesquisas que mostram que é muito grande o número de separações de casais na aposentadoria. E é uma hora difícil de se aposentar, porque aí a pessoa não tem mais o ambiente do trabalho para ocupar o tempo. E aí ela perde a relação familiar, então geralmente os filhos ficam com a mãe e o pai, às vezes, é o que tem que sair de casa, então ele muda completamente tudo. A rotina de vida, de trabalho, e não tem mais nem a família para dar o suporte. E aí vai morar sozinho. Então, em algumas pesquisas que a gente fez do doutorado de alguns alunos, né, apareceu essa depressão, assim, porque a pessoa fica completamente sozinha, isolada de tudo, aí não tem como fazer amigos, se não tem uma capacidade de sair, de buscar outros grupos, acaba ficando só em casa e deprime, é muito triste, é muito triste. Uhum. E aí, quando a gente pensa, Legal, né, então, Noalia. nisso tudo... A Noalia aí está falando do meu livro, Aposentação. Que todo mundo também tem que ler, né, professor? Que é incrível. Quando a gente pensa também nesse aposentado, né, todo esse adoecimento que pode vir, né, porque para muitos a aposentadoria é um sonho, né? Muitos ainda hoje trabalham pensando em aposentar, né? Tanto é que com essa reforma trabalhista, muitos ainda brincavam, agora eu não aposento, nunca mais eu vou aposentar, vou morrer sem aposentar, então, como
se a vida fosse trabalhar para se aposentar, né? E aí, quando você acha que você vai realizar um sonho, que é se aposentar, você começa a ver que tem várias outras questões ali que vão permear esse sonho, que esse sonho não é tão... Pode ser até um pouquinho, uma pitadinha de pesadelo ali no meio, né? E aí a gente vê com essa fala sua que a OP, mais uma vez, como um fator de proteção também para esses futuros aposentados, né? Com certeza. É uma promoção de saúde aí no fim, né? Eu nunca esqueço uma palestra que eu dei num grupo de aposentadoria, preparação para aposentadoria, e eu comentei assim que muitas vezes o trabalho é uma fuga, porque a gente tem algum problema na família, em casa, aí tu vai pro trabalho, tu te envolve com o trabalho e tu te esquece dos teus problemas, porque tu tem que dar conta do trabalho. Aí quando tu volta para casa, às vezes do próprio carro, assim, no caminho, tu começa a pensar, pá, eu vou chegar em casa e agora vou ter que lidar com tais e tais coisas. E aí eu comentei isso na palestra. E aí teve um senhor que veio falar comigo de dedo em riste e dizia assim, ó, eu sei que o trabalho é uma fuga, mas eu vou continuar fugindo, sim. Nossa. Eu só vou sair da empresa o dia que eu tiver um outro emprego para a próxima segunda-feira às 8 da manhã. Então, sabe, é um depoimento muito forte. Um outro depoimento que eu tenho, às vezes, o pessoal que foi meu aluno até já deve ter escutado esses exemplos, porque são coisas que marcam a vida da gente. Teve um senhor de origem, não sei se japonês, chinês, sabe, com um olhinho assim, chegou e disse assim, ó, eu vim aqui no grupo para saber o que eu faço do meio-dia 6. Porque faz 35 anos que eu trabalho no banco do meio-dia 6. Então ele não pensou do projeto de vida, que outras coisas ele quer fazer. Ele foi bem objetivo. O que eu faço do meio-dia 6? Como se o resto da vida dele, de manhã ele já tinha as atividades, ia continuar, e de noite ia continuar com o que ele já fazia, mas do meio-dia 6 ele não sabia o que fazer da vida dele. E aí eu perguntei, sim, mas e nas férias? Como é que é? Como é que tu te sente? O que tu faz? Ele disse, olha, nas férias eu vou pra praia com a minha família e tal, mas começa a dar uns 15, 20 dias eu já fico louco para voltar para o trabalho. Então, são aquelas pessoas que são completamente identificadas com o trabalho, que o trabalho é tudo na vida delas. Então, se aposentar é muito mais complicado. Então, eu sempre digo para a pessoa ir buscando outros fazeres, né? E buscando alguma coisa que goste, algum instrumento, ou cuidar de um jardim, ou ter outras atividades, outras funções que também goste de fazer para quando chegar a aposentadoria, poder fazer com mais tempo, com mais tranquilidade, né? Então, por isso, eu escrevi o livro Aposentação, porque aí eu falo na questão da aposentadoria para a ação, para fazer alguma coisa, né? Pode ser uma coisa mais simples, cuidar do jardim, fazer uma comida diferente em casa, ou pode talvez ser até um outro trabalho, um voluntariado, muitas coisas, porque isso nos traz sentido, nos traz saúde, né? Sentido da vida, né? Como diz a Ruth. A Ruth, né, colocou. A colega. E assim, pensando as pessoas, né, nesses programas que você fez, que você participou, eles assim, acolhem bem, eles estão abertos, né, a pensar esse pós-aposentadoria, tem muita resistência. O que você percebe, assim, Dulce? Quais seriam os desafios? Olha, eu tenho visto porque assim, ó, como eu chego nos programas, os grupos já estão montados, geralmente são programas de empresas grandes, eu não consigo ter um conhecimento melhor das pessoas de antes de entrar no grupo, né? Mas assim, no primeiro encontro, a gente vê uma certa resistência. Eles vão no grupo, mas eles têm muitas piadinhas, assim. Teve uns que dizia assim, aqui que é o grupo Pé na Cova? Pé na Cova. Eu digo, não, aqui é o grupo dos aposentados, né? Aí, esse tipo de brincadeira, assim, aparecia, né?
Aí teve uma pessoa também que foi um trabalho que eu fiz na Justiça Federal aqui em Florianópolis, e eu sempre digo que foi o meu trabalho mais importante, assim, mais legal, porque eles me concederam 48 horas de trabalho. Então, para mim, foi um filé Aham. mignon, assim, um salmão, assim, o melhor prato que tu pode ter de uma comida super gostosa, porque eu tive bastante tempo para trabalhar com as pessoas, e eu acho que isso seria o ideal. E aí teve uma participante que chegou no grupo e disse assim, não adianta vocês quererem que eu me aposente, falta 3 anos, mas eu não vou me aposentar nesses 3 anos, eu vou ficar até os 60 anos porque eu não quero, porque eu não vou, porque eu não quero. Eu digo, tá, calma, não precisa dizer agora, tem tempo, não precisa decidir hoje. E ela foi assim, até quase o finalzinho do grupo. Aí no último encontro ela disse, olha, tu sabe que eu vou ter que rever aquela minha posição. Eu acho até que eu vou me aposentar quando chegar a minha hora. Para que eu vou ficar mais tempo aqui? Eu não preciso ficar a vida toda trabalhando. Né? Então, assim, ó, às vezes é um mecanismo de defesa da pessoa dizer que não quer, que não precisa, porque ela precisa se processar, pensar melhor na vida dela, o que ela vai fazer, porque vai ser pro resto da vida, né? É difícil tu voltar para Aham. aquele trabalho, né? Existe a desaposentação. Então, a pessoa pode voltar a trabalhar, é todo um processo que é aberto nas instituições, não tem uma regulamentação ainda definitiva, então, muitas vezes a pessoa entra com o processo, fica 2, 3 anos esperando que a universidade, por exemplo, dê uma resposta que a pessoa pode voltar. E aí, quando volta, o pessoal fica doido. Meu Deus do céu, o que que tu voltou? Tu já tá aposentado. O que que tu veio fazer aqui, criatura? E a criatura Aham. voltou para trabalhar de tanto que gostava e ainda pensa assim, ó, não, mas é que eu gosto muito daqui. Eu tive uma pessoa na universidade que me disse assim, oi, Melise, tudo bom? A Melise, minha queridinha policial, minha aluna linda. Aí, essa pessoa, ela chegou para mim e disse assim, ó, eu não quero me aposentar porque aqui na universidade eu sou tão feliz, a nossa equipe é uma família, nós nos amamos. Aí eu pensei assim, mas será que é tanto assim? Será que eles se amam tanto? Eu digo, bom, mas então se tu tá tão feliz assim, então não te aposenta. Mas às vezes eu acho que é um mecanismo de defesa, assim, ó, de tu dizer que tudo é muito maravilhoso, que tu ama de Aham. paixão aquele teu trabalho depois de 30 anos e que tu não quer se aposentar por isto. Mas eu acho que não é só Uhum. por isto, é porque a pessoa não sabe o que vai fazer da vida quando estiver lá fora do trabalho. E quando a gente sai do trabalho, a gente vê que há vida além dos muros da nossa empresa. A vida Aham. para além daquele lugar que tu estás. E aí tu começa a ver, meu Deus, quanto tempo que eu perdi achando que a minha vida era só aquele mundinho, aquela empresa, aquela instituição. Aham. Você acha, professora, que também, assim, quando você vai chegando perto, né, da aposentadoria, vem uma questão também ligada à idade, né, a realmente se perceber, talvez, né, na melhor idade, vamos dizer assim, né, mas já tem todo um estigma, né, do aposentado, agora a gente vivendo esse coronavírus, né, das pessoas acima de 60 anos, de serem de risco. Então, assim, você acha que também tem essa negação, talvez até de ter chegado nesse momento, né? De a dificuldade de vivenciar também essa passagem da idade, assim, né? Essa nova vida, né? Ou essa nova fase. O que você acha? Tem sim, porque ninguém quer envelhecer. Nós vivemos numa sociedade da juventude, da fórmula da juventude, de produtos para rugas, para botox, para a juventude, principalmente das mulheres, mas também tem muitos homens vaidosos que não querem envelhecer, as pessoas não querem envelhecer. E a aposentadoria tem um sinônimo de velho, de envelhecimento, né? Então, logo que eu comecei a estudar a questão da aposentadoria, a gente procurava livros sobre aposentadoria e não existiam.
Aí eles apareciam, o capítulo aposentadoria aparecia nos livros sobre envelhecimento. Então, envelhecimento e aposentadoria quase que como sinônimos. Então, as pessoas se sentem, eu estou ficando velha, né? E então eu estou me aposentando. Então, isso é muito difícil. E é um sentimento generalizado porque a sociedade lida assim com a aposentadoria. E assim, até para te dar um exemplo, né? A questão da aposentadoria, desse trabalho que a gente está fazendo agora, ele tem prazo de validade. Não vai ter muito tempo para se fazer esse trabalho do jeito que está sendo feito. Porque pessoas que trabalham 30 anos numa mesma empresa, cada vez vai ser menos, porque as pessoas estão trocando muito, os jovens não querem ficar sempre no mesmo trabalho. Então, eles vão trocando mesmo emprego público. A gente vê uma troca muito grande, o cara passa no emprego público, dali a pouco ele procura um outro que ele vai ganhar mais. Não é nem porque quer trabalhar numa coisa que ele se identifique mais, ele quer ganhar mais. Então, eles vão para lá e para cá trocando de emprego. Então, pessoas que têm 30, 35 anos de trabalho, vai ser difícil. E quem já trabalhou em vários empregos, largou um emprego, foi para outro, a dificuldade de sair de um emprego na aposentadoria não vai ser tão grande. Porque esses que estão há 30, 40 anos, eu tive um depoimento na Eletronuclear do Rio de Janeiro, que eu pedi para fazer uma linha da vida e pedi para a pessoa desenhar todo o tempo da vida naquela empresa, onde é que tinha trabalhado, as pessoas com quem tinha trabalhado, os projetos que tinha participado. E aí ela me disse, não, mas eu trabalho há 35 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, com as mesmas pessoas, na mesma sala. Aí eu fiquei assim, meus 35 anos, tudo igual, na mesma cidade, na mesma sala, tarará, tarará, e daí? Como é que essa pessoa vai sair de um lugar de 35 anos no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local, sabe? Então é muito difícil se desapegar de tudo isso. Agora, nessa modernidade, agora então com a pandemia, que as pessoas vão estar trabalhando em casa, vão se aposentar de quê? Eu estava numa outra live agora assistindo, tem um trabalho sobre a Cia do Talento, é sobre carreira, live sobre carreira, hoje o dia inteiro e ontem também. E aí eu tinha uma pessoa falando que está trabalhando muito mais, que ela fala com todos os funcionários dela, todos os dias, e que está trabalhando muito mais do que antes, e que ela quer umas férias do home office, que ela não aguenta mais home office, está trabalhando muito mais. Então, que ela quer férias do home office. Mas eu não sei como é que vai ficar, né? Então, a aposentadoria... Esses que estão trabalhando vão se aposentar, mas não vai ter muitos próximos, né? Muitos Você sabe, próximos. professora, que eu tenho também uma orientação de carreira, assim, a gente ainda não definiu se ainda vai ser orientação de carreira mesmo ou uma reorientação profissional, porque está ali ainda num processo mesmo de se identificar com o curso, se é isso mesmo, vai, né, fazer uma mudança muito grande. Mas uma das questões é que ela trouxe justamente isso, né? A empresa que ela trabalha, ela também está fazendo home office, e ela falou assim, é muito pior, as pessoas acham que é bom, né? Não. Porque na empresa eu fico assim, extremamente estressada, por exemplo, com a equipe que está no escritório. Eu saio, vou ver o chão de fábrica, vou ver um outro serviço lá do outro lado da empresa, e aí quando eu volto, tipo assim, deu aquele tempo, né? Tipo assim, para eu poder dar aquela esparecida. E em casa não. Em casa, assim, né? Você tem que responder um e-mail, já tem outro chegando e-mail, e aí você responde o outro, né? Então, assim, é meio... A gente acha que é 100% bom, positivo, mas é meio enlouquecedor Não, também, se não a gente é, não não. conseguir, né? Essa é uma técnica, professor, para quem está assistindo a gente, né, que quiser trabalhar também com a pena para aposentados, né, ou que estejam aí nesse processo de aposentadoria. O que você poderia indicar, assim, que você acha que é legal, que dá resultado, até para sensibilizar, né? Assim, ó, até eu disse que ia procurar, acabei esquecendo de procurar. Mas tem uma técnica que eu faço que eu chamo de agenda colorida. Até ela foi objeto do meu pós-doc,
que eu fiz em Porto Alegre com o professor Sarriera, que ele trabalhava a agenda do tempo livre de jovens, né? E aí, então, eu quis trabalhar a agenda do tempo livre e do trabalho das pessoas que estavam em fase de aposentadoria, né? Então, eu faço uma agenda, assim, eu tenho uma folha de ofício, assim, de domingo de segunda a domingo, começando na segunda, ou no domingo, nem me lembro mais, acho até que é no domingo, e aí é de hora em hora, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, até meia-noite. Eu fiz das 6, porque antes eu começava às 8, o pessoal reclamava, mas eu tô acordada desde as 6. Aí eu comecei às 7, não, mas eu acordo às... Então tá, botei das 6 à meia-noite, porque senão não cabe na folha, né? Fica muito pequenininho o espaço. Aí eu peço para a pessoa colorir como é que é o tempo dela durante a semana. O que ela faz durante a semana. Então as pessoas vão colorindo das atividades que fazem. Então pintam de alguma cor o trabalho, então ficam várias... O trabalho geralmente aqui ocupa mais tempo, né? Então, o que começou a aparecer mais ultimamente? O horário do trânsito. Então, teve uma pessoa que botou 1 hora de trânsito para ir, para voltar. Então, o trabalho dela não é 8 horas por dia, é 10. Porque tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Entende? Então, é mais tempo ainda que ela ocupa para o trabalho. Aí as pessoas botam desde o horário que passei com o cachorrinho, até atividade física, yoga, o horário do chimarrão, o horário que faz a comida, o horário que acorda, o horário que vê televisão, o horário que vai no shopping, o horário que janta, o horário que está disponível para os filhos, para o marido. Então fica aquilo tudo colorido. Às vezes é difícil, a pessoa, meu Deus, eu não sei mais eu não sei como é que eu coloco, eu não sei o que eu faço, mas vão fazendo. Tem pessoas que deixam algumas em branco, e aí tu olha para aquilo ali e tu vê como é que tá a tua vida, né? Puxa vida. Então tem pessoas que se dão conta, meu Deus, eu faço tanta coisa pelos outros, eu não tô vendo o que eu faço para mim. Porque é cuidar de filha, visitar a mãe, não sei o quê, passear com o cachorrinho, daqui a pouco não acha o que ela faz por ela. Tá, depois que se faz isso, que se dá conta de como é que tá a vida da gente no trabalho, eu dou uma outra folha em branco e digo assim, ó, esta é a agenda do aposentado. Como que vai ser a tua vida quando tu te aposentar? Como que tu vai usar o teu tempo livre? Que afinal vai ser muito maior porque tu vai tirar o trabalho. Então, nessa hora, os aposentados entram em surto. Eles, ai, pelo amor de Deus, Dulce, é justo que eu não sei. Eu digo, é justo por isso que tu tá aqui no grupo. Porque nós temos que pensar nisso aqui. Se não for aqui que tu vai pensar, no que tu vai fazer no teu tempo, vai ser aonde? Então, aqui é o lugar para pensar. Tenta imaginar o que tu vai fazer com todo esse tempo do mundo. E aí vem aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de não sei o que vai ser, né? Tem outras pessoas que até fazem. Eu tenho uma amiga minha que falou assim, eu vou poder fazer minha yoga, eu faço caminhada e yoga de manhã, mas eu tenho que sair sempre correndo porque eu vou trabalhar. Então agora eu vou poder fazer a minha caminhada e a minha yoga tranquila e não vou precisar sair correndo. Eu digo, ai, que ótimo. E depois? Como assim depois? Bom, depois das 9, das 10, que tu já fez a caminhada e a yoga, o que tu vai fazer do teu tempo? Ai, Dulce, nem pensei. Porque parece que a caminhada e a yoga vai ocupar todo o tempo livre dela, ela não precisa, ela já sabe o que ela vai fazer caminhada e yoga, mas o dia inteiro? Então tem pessoas que pensam assim, eu vou viajar, meu sonho é viajar e eu vou viajar. Eu digo, legal, tu vai viajar todos os dias do ano, o ano inteiro, quanto de dinheiro que vai custar? Tu vai gostar, né? Eu sei por experiência própria, tu viaja, por exemplo, para a Europa 20, 25, 30 dias, tu não aguenta mais comer em restaurante. Tu quer comer uma sopinha, canjinha de galinha, com um pedacinho de torrada, e tu não encontra. E aí tu vai encontrar uma sopa engordurada, com outros temperos, com gosto que não é o teu, e tu só vai ter aquela sopa para comer. Então, não é bom viajar sem parar o tempo inteiro. Não existe isso, né? Então, os aposentados têm muitas vezes essa ideia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo.
E, por exemplo, cuidar dos filhos, vou visitar os filhos. Ah, mas será que os filhos querem o pai o mês inteiro visitando eles, mudando toda a rotina, né? Então, eu atendi muitos adultos, assim, que os filhos estão morando fora. Então, que eles vão lá, ficam uma semaninha visitando os filhos e não podem ficar mais tempo. Então, claro, a aposentadoria para essa situação é boa, porque ele vai ficar um mês com o filho, outro mês com outro filho, outro mês viajando, e depois vai ficar em casa. E o que que vai fazer? Então, a técnica da agenda colorida, ela é muito boa, porque nos traz muitos elementos para trabalhar com a pessoa, todos esses medos, angústias, ansiedades, do que fazer quando, enfim, estiver aposentado. E estou entendendo até trazer para a realidade, né, professora? Porque, igual você falou, né? Não dá, vai dar para ficar viajando o tempo todo, não dá para ficar na casa dos filhos, né? Todos os dias. O dia não se preenche só com uma yoga, com uma caminhada, né? E o que mais do tempo, né? Porque acho que até essa questão é de trazer para a realidade, tipo, olha, aposentadoria é mais do que isso, né? E assim, uma outra coisa bem importante, que é o conhecimento de si mesmo. Então, para te saber o que tu quer fazer na aposentadoria, tu tem que se conhecer. O que eu gosto? O que é importante para mim? Quais são meus valores? O que tem valor para mim de me sentir bem fazendo aquilo, né? Então, por isso que a orientação para aposentadoria é uma continuidade, é uma consequência da orientação profissional. Porque tudo que a gente trabalha, inclusive as dinâmicas, as técnicas, aquela tecninha, como eu gosto de dizer, né? A técnica, gosto e faço, gosto e não faço, não faço e gosto, não gosto e não faço. Essa aí para os aposentados, eles ficam assim, meu Deus do céu, e o que eu faço que eu não gosto? Por que eu faço? Vou precisar fazer ou não? Né? Então, as mesmas dinâmicas que a gente usa, frases para completar, eu criei uma série de frases mais parecidas, assim, mais ligadas à questão do aposentado, e foi muito legal, porque assim, eles param para pensar, né? Afinal, como é que vai ser a minha vida na questão da saúde, na questão da espiritualidade, porque a questão espiritual é uma questão que ela aflora mais nas pessoas depois dos 50, 60 anos. A questão da morte leva a gente muito para a espiritualidade, porque a gente não entende por que alguém morre. A gente não aceita que uma pessoa querida da gente morre. Então a gente quer explicação. Então a gente busca muitas vezes a espiritualidade, que pode ser a igreja, pode ser o budismo, pode ser tantas outras coisas, né? Para te poder se entender e entender essa vida, o sentido da vida, né? Então, o aposentado precisa fazer esse trabalho de se resgatar, de se conhecer. Pô, se eu sempre quis tocar violão e não toquei, pô, por que eu não posso tocar agora? Então, se expor a buscar, a conhecer pessoas, a conseguir fazer, a conseguir tocar o violão. Então, ele tem que ter esse espírito, porque senão vai ficar em casa e vai deprimir. A gente tem muito caso de adoecimento e depressão. Parecia que antes, como tu não tinha nem tempo de ir no médico, tu não ficava doente. Aí quando aposenta, tu tem tempo, tu vai no médico, ele manda fazer um monte de exame. Aí já descobre que tem uma coisinha que não tá boa. Aí pede um exame daquilo, outro exame daquilo. Quando tu vê, tu tá cheio de pereba, cheio de doencinha que tá por vir. E aí se tu não te recuperar e dizer, não vou morrer agora, não vou ficar doente, e sair à luta, a morte vem. Então, por isso que aposentadoria, envelhecimento e morte estão muito juntos, né? Principalmente na nossa sociedade, que não tem uma cultura do envelhecimento. No Japão, por exemplo, é diferente. As pessoas idosas têm um poder, uma sabedoria que é valorizado pelos jovens. Aqui não, a gente diz velho não sabe mexer nas dificuldades que as pessoas mais simples e mais idosas estão tendo de fazer a conta online, de ver se está certo ou não com o imposto de renda. Por quê? Porque é tudo pela internet. E as pessoas não têm isso, não têm esse acesso. Outro dia eu estava vendo a conta do meu celular, eu estava na loja,
E aí um senhorzinho bem humilde foi lá e disse, ai, eu queria a conta, mas vocês não podem mandar para minha casa? Não, a gente não manda. Agora o senhor tem que ver no WhatsApp, na internet, por que o senhor não paga débito em conta? Aí ele ficou olhando, mas ele não tem débito em conta, a conta dele é só poupança, ele recebe dinheiro. Tá, mas e por quê? Tudo que o guri falava, ele olhava como se fosse assim, ó, um bicho do outro mundo. Para nós não, que estamos aqui lidando com a internet, tarará, mas para ele era tudo muito difícil. E eu disse para o menino, escuta, não adianta tu falar assim com ele, porque ele não tem esses recursos. Ele não tem conta no banco, o celular dele, ele não sabe acessar a internet, tá, tá, tá. Aí o que que acontece? Todo mês o senhorzinho tem que ir lá na loja para poder tirar o extrato e pagar o celular dele. Aí claro que paga com multa, porque não vai a tempo, aí tem que pagar a mais. Então, é um envelhecimento, sim, para as questões tecnológicas, mas para todas as outras não, né? A sabedoria que a pessoa mais velha tem, ninguém tira dela. E ela serve no mundo de hoje ainda. Professor, estamos quase terminando o nosso horário, né? Tipo assim, nossa, a gente poderia virar a noite aqui com tanto conhecimento, né? Eu acho que a galera que está acompanhando aí ia adorar também, né? Mas a gente tem um horário, né? Então, só para não acontecer da gente extrapolar e cair, porque eu ainda queria, assim, né? Que você deixasse, às vezes, uma mensagem para os orientadores que estão nos acompanhando, né? Quem está começando essa jornada agora, o que tanta experiência, assim, né? Um exemplo para a gente deixaria, assim, para essas pessoas, assim, com relação à orientação profissional. Adriano, o que eu teria para dizer assim, ó, que a orientação profissional é uma área da psicologia que precisa ser mais desenvolvida ainda e precisa ser muito estudada. Não é só porque tu te forma em psicologia que no outro dia tu vai abrir teu consultório e botar lá orientação profissional. Não é fácil, tá? Então, quando eu comecei na orientação profissional, não tinha curso, não tinha formação, eu fui autodidata o tempo inteiro, eu sempre estudei sozinha e fazia na prática, e a prática que me deu essa teoria junto com outras teorias que eu estava estudando. Eu fiz formação em psicodrama, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo na área da orientação profissional, sempre buscando o aperfeiçoamento. Mas hoje em dia tem muitos cursos, tem muitas pessoas estudando e oferecendo oportunidade de questionar, de saber como é que se faz a orientação profissional. Nós, do Instituto do Ser, eu e a Marilu, temos um curso de formação, né, que está fazendo 24 anos no Brasil inteiro, que vocês participaram, que a Roberta, lá de Fortaleza, é a nossa parceira, que a Maria Isabel, em Salvador, também é nossa parceira lá. E nós estamos abrindo agora vagas por uma turma online, porque em virtude da pandemia não estamos podendo nos deslocar, né, e nem fazer aglomeração nos nossos cursos, que seriam no mínimo 15 a 20 pessoas presenciais. Então a gente está fazendo uma turma de orientação profissional online, né? Então o pessoal que pode ter interesse, então olhe no nosso site, né, institutodoser.com.br, né, para poder conhecer melhor. Instituto, aliás, o site, né? Mas colocando Instituto do Ser no Google vai aparecer. Então, e não é só o nosso curso, eu acho que as pessoas podem buscar outros cursos e principalmente a leitura. Nós temos a revista da BOP, né? Que a BOP é a Associação Brasileira dos Orientadores Profissionais. Lá tem bastante material para ser estudado, lido, né? Então, o que eu diria assim, ó, é que a orientação profissional é muito gostoso de fazer, é apaixonante, porque a gente ajuda na definição desse caminho, né, desse lugar que a pessoa vai prosseguir na sua jornada profissional, né? E nos dá muita gratificação, porque é um trabalho que tem começo, meio e fim, né? Eu sempre digo, não dura a vida inteira, não dura um ano inteiro, e ele é muito objetivo, porque a gente vai direto nos pontos que precisam ser trabalhados, e a pessoa sai melhor, né? A pessoa sai mais feliz e mais autônoma na sua escolha. Ela sai dizendo, olha, agora eu sei que eu quero isso, mas eu não quero aquilo. E aí eu acho que o futuro é mais promissor, né? Tem mais chance de dar certo quando a pessoa está mais certa do que ela quer. Aham.
Bom, então, assim, né, participei de duas turmas até, né, professora? Eu tive essa honra de conhecer duas turmas do Rio. Comecei na sétima turma, depois saí de licença maternidade e voltei na oitava turma, então, para finalizar as aulas, porque eu falei assim, não, eu preciso voltar, né? Porque queria, assim, pegar mesmo todo o conhecimento, cada minuto de aula. Então, assim, vale muito a pena mesmo, é um ótimo curso, a gente aprende muito, tem muitas técnicas mesmo, né? Então, assim, eu acho que acrescenta quem puder fazer, ainda mais agora com a oportunidade do online, quem puder fazer realmente acrescenta mesmo no nosso trabalho e na nossa atuação. Né? E também, assim, já dando um spoiler aí pro pessoal, quinta-feira da semana que vem, dia 30, a Marilu vai estar aqui com a gente também, fazendo uma live sobre as mudanças aí do mundo do trabalho, né? Então, a gente está vivendo e vai continuar vivendo aí muitas mudanças, tanto na questão da tecnologia, agora também, né? Home office, é, pós-coronavírus, né? Então, assim, a Marilu vai estar conversando um pouquinho com a gente também, quinta-feira da semana que vem. Então, aí já está todo mundo convidado, né? 5 horas da tarde. Professora E Dulce, será muito que, obrigada. já Ah, está terminando, será que não tem ninguém que gostaria de fazer alguma pergunta, se tiver tempo ainda? pode, a gente tem acho que uns 5, 7 minutinhos. Podem fazer É, perguntas, gente. Se alguém tiver alguma dúvida. bom, foi um prazer. Perguntas aí, pessoal? Foi um prazer participar e dar um abraço aí na Marcela, que andou espiando nós aí, não sei se ela ficou. Ei, Marcela, tá aí? Não? Não dá pra gente saber quem tá, né? Assim, ela tinha alguns atendimentos para fazer. Não É, sei se ela conseguiu ficar até o final. deve ter só espiado, né? Mas Então tá, pessoal, obrigada pela acolhida, né? Ah, queria dizer que essa foi a minha primeira live. E foi uma honra poder proporcionar isso, né, professora? É, a minha primeira live a gente jamais esquece, porque Não. agora a vida vai ser de lives, né? Lives pra cá, lives Isso. pra lá. Não. Segunda-feira já tenho outra com a professora Roberta, lá de Fortaleza. Nós vamos fazer uma live às 18h30 para estar falando sobre o curso de formação, sobre tudo que a gente aborda no curso, a orientação profissional, a orientação de carreira, para o primeiro emprego, aposentadoria, tem o Profim também, que é o Programa de Orientação Financeira. Então, tudo isso a gente vai estar falando na live de segunda-feira. Se quiserem mais informação, o Instagram do Instituto do Ser tem sempre essas informações. Insticero AP. Tá joia. Professora, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Estamos aqui também nesse trabalho, precisando da gente, pode contar, né? E assim, eu queria Legal. agradecer mesmo a sua generosidade, né, por esse coração tão grande aí, que o conhecimento ele não fica preso, né? Ele se espalha aí para todos os lados. Obrigada, viu, Com professora? certeza. Essa é a nossa função aqui na Terra, né? Isso. Enquanto estamos aqui, valeu. Valeu. Um beijo a todos, gente. Amanhã Beijo. tem mais. Tchau. Tchau.